Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e eu estou aqui para trazer mais aí um episódio do quadro Os Filmes da Minha Vida. E hoje eu resolvi me dedicar a falar um pouco mais desse que certamente é um dos filmes mais especiais e mais marcantes aí da minha vida cinéfila e que com certeza aí está no meu top 5 aí dos meus filmes favoritos da vida e que se trata de Minha Vida Sem Mim, da espanhola Isabel Coixet. Vamos lá? I'm 23 and I live in a trailer behind my mother's house. I have two kids with the first man I ever kissed at 17. O filme Minha Vida Sem Mim, ele tem todos os elementos que caracterizariam ele facilmente como um dramalhão, né, uma espécie aí de novela mexicana. Mas o grande destaque dessa produção, dirigida pela espanhola Isabel Coixet, é justamente quebrar as expectativas com relação a esse suposto pré-julgamento e se apresentar como um drama bastante sensível, autêntico e sensato, mesmo lidando com temas bastante complexos e percorrendo caminhos pouco convencionais. Esse filme marca a estreia da Isabel Coixet em produções faladas em língua inglesa. E a gente pode considerar ela como uma discípula do Pedro Almodóvar, já que é a produtora desse renomado diretor espanhol que passa a produzir os seus filmes. E aqui ela escolhe adaptar o livro escrito pela Nancy Kincaid. Anne, interpretado pela Sarah Polley, é uma jovem de 23 anos que mora com Dom, seu jovem marido, interpretado pelo Scott Speedman, e as suas duas filhas em um pequeno trailer instalado no quintal da casa da sua mãe. Ela trabalha como servente de limpeza durante o turno da madrugada em uma universidade, enquanto o marido está desempregado. Apesar dessa difícil realidade, a gente consegue constatar que no lar da Anne e do Dom é um lar que existe muito amor, existe muita reciprocidade, existe muito carinho entre os dois, né? E isso serve para que eles possam superar aí as adversidades que atravessam o seu caminho, né? Então eles têm essa existência simples, mas aparentemente feliz. Porque a Anne acaba descobrindo que ela tem um tumor que está se espalhando assim de maneira bastante agressiva pelo seu corpo e que ela pode vir a ter somente 2 meses de vida. E aí ela acaba tomando uma decisão de não contar essa notícia para a família, porque ela resolve não fazer com que os seus últimos meses de vida gerem implicações financeiras para a família, ou que acabe se resumindo a idas constantes no hospital. Então ela tem essa atitude até certo ponto egoísta, como uma forma de preservação, mas também como uma forma até mesmo de evitar que a família sinta muito os impactos decorrentes desse diagnóstico, né? Então é a partir do estabelecimento dessa premissa que a Isabel Coixet ela passa a realizar o filme com um pé no realismo e adotando também uma abordagem que é o que tem, acaba tendo uma pegada um pouco mais onírica, digamos assim, né? Porque a partir da postura da personagem, né, seria muito fácil a gente fazer um julgamento de que ela está sendo irresponsável, imatura, mas o filme ele faz um convite para a gente se colocar no lugar dessa menina, né, dessa mulher jovem de 23 anos que tem duas filhas e tantas responsabilidades, eh, se vendo diante de uma situação em que a vida dela está com um prazo de validade extremamente curto, né? Então, além dessa primeira decisão, né, de não contar para a família, ela resolve listar uma série de coisas que ela pretende fazer em vida ainda,
Pra com uma forma, assim, de tentar usar esse tempo que ela tem disponível de uma forma individual mesmo, ou seja, ela está, eh sendo egoísta, mas ao mesmo tempo, o filme ele coloca essa personagem fora aí dessa caixinha de mocinha tradicional de um drama sofrido que faz com que a gente tenha que torcer por ela somente porque ela se coloca nessa posição. Não, ela resolve ter uma atitude, vamos dizer assim, proativa, né, de tentar, criar, algumas situações em que ela possa aproveitar melhor esse tempo que ela tem disponível. E, por exemplo, uma das coisas que ela relaciona nessa lista é que ela quer fazer alguém se apaixonar por ela e que além do marido dela, né, ela quer experimentar, fazer sexo com outro homem para ela saber como é, porque desde que ela era adolescente, o único namorado que ela teve foi o atual marido, e ela quer experimentar, quer ter essa sensação antes de morrer. Então, assim, a partir do momento que o caminho que a personagem resolve trilhar ele foge do convencional, isso faz com que o filme se torne ainda mais especial e marcante, porque ele leva o espectador a experimentar essas emoções com a personagem que talvez, nós, naturalmente, não experimentaríamos se estivéssemos no lugar dela. E é aí que entra Lee, o personagem interpretado pelo Mark Ruffalo, em uma atuação incrivelmente sensível. Apesar de reconhecermos que o caso que os dois começam a ter não poderá durar muito tempo, torna-se impossível não resistir à cumplicidade que os amantes passam a ter, mesmo com o pouco tempo de envolvimento que eles têm. Durante o tempo que seus personagens estão juntos, Sarah e Mark mantêm uma química perfeita e nos presenteiam com momentos intensos e emocionantes. Mas não é apenas o envolvimento entre as personagens de Sarah e Mark que sustenta a minha vida sem mim, mas a legítima preocupação que Anne mostra com sua família, que é algo igualmente emocionante. Eu considero que um dos maiores acertos, da produção Minha Vida Sem Mim, é justamente essa de não fazer julgamentos com relação às atitudes aí da personagem central, né, da personagem principal, a Anne, mas ele também faz isso com os demais personagens, do filme, né. Por exemplo, a própria figura do marido dela, né, o Dom, você percebe que ele é um sujeito extremamente carinhoso, afetuoso, que é um sujeito extremamente dedicado com a família, e você percebe nas interações que o Dom tem com a Anne, que eles são um casal apaixonado e que somente houve o envolvimento da Anne com o Lee por conta das circunstâncias, assim, se estivessem dentro de um contexto normal, dificilmente a Anne se colocaria numa situação de se envolver com uma outra pessoa. Isso acabou acontecendo de uma maneira natural por conta das circunstâncias. E de forma nenhuma o filme ele tem a intenção de fazer com que o Dom seja visto como um sujeito ruim, né, porque talvez isso faria com que a gente visse a traição de uma forma mais aceitável, mas não. O Dom é um sujeito, assim, tão, íntegro e correto quanto a própria Anne, antes de receber o diagnóstico, ou o próprio Lee, que acaba atravessando aí o caminho dos 2, né. E o filme permite que dentro dessa jornada, a Anne ela se reconcilie com as outras pessoas que fazem parte, das suas relações, né. Ela permite, resolver aí as questões que ela tem com a mãe dela, permite que ela se reconcilie com o pai, que é um presidiário. Então, assim, ela tem uma relação muito difícil com a mãe, porque a mãe sempre, controlou ela com rédeas curtas, né, porque ela não queria que a filha sofresse o mesmo que ela sofreu, mas
teve um padrão que acabou se repetindo na vida da Anne, né, e com o pai que por conta aí da prisão, né, acabou não conseguindo oferecer o amor de pai e ser aquela figura paterna que ela tanto precisava. E mais uma vez, o filme em nenhum momento, resolve explorar, né, e mostrar o que fez com que o pai dela fosse preso, porque isso não importa. O que importa é que dentro da narrativa, dentro dessa história da Anne, ele é o pai dela. Existem alguns outros paralelos que são bem interessantes. A relação que a Anne, desenvolve com um médico, né, que é responsável por dar o diagnóstico para ela, né, ele acaba funcionando como uma espécie, assim, de mentor, não somente na questão médica, mas na questão filosófica e, emocional dentro dessa jornada, né. Ele é um médico que não se preocupa apenas em dar medicamentos, mas também dar conforto, palavras que deixem, que façam com que ela se sinta melhor. E ela tem uma relação com uma colega de trabalho que faz com que o filme estabeleça uma discussão, né, e uma abordagem com relação a essa questão dos padrões, de beleza, né, desses padrões estéticos que a gente acaba sempre, presenciando aí no dia a dia, até como uma forma de mostrar, né, que, assim, às vezes a vida é tão curta, a vida é tão efêmera, né, que você se preocupar, assim, com questões estéticas como peso, ou questões relacionadas à beleza, acabam sendo tão secundárias que talvez a gente não tivesse que ter tantas preocupações com coisas que são secundárias, né, até porque a vida passa muito rápido. E se não bastasse tudo isso, o filme ele ilustra de uma maneira bastante sensível a maneira como a Anne é uma mãe extremamente dedicada, extremamente amorosa, com relação às suas 2 filhas, assim, o filme, exala, carinho, amor e afeto quando essa mãe está na presença dessas 2 filhas, assim. Então, você acompanhar ela passar por essa jornada, sabendo que as suas 2 meninas não conseguirão, ver a mãe daqui para frente, né, é de cortar o coração, né. E aí o filme ele se encarrega de fazer com que a Anne grave fitas cassetes, né, com algumas gravações, uma para cada aniversário delas, até elas completarem 18 anos, assim, que talvez sejam as sequências, assim, mais dilacerantes que existem dentro do filme. Existe uma outra personagem que acaba sendo inserida dentro dessa narrativa, que ela tem uma função, assim, que se torna bastante óbvia e bastante previsível, mas ainda assim ela consegue ter uma presença de cena bastante delicada, bastante sensível, que acaba compensando um pouco desse eventual, clichê aí que acaba sendo estabelecido através dessa personagem. A diretora Isabel Coixet conduz esse drama de forma extremamente realista e conta com um excelente elenco para isso. Porém, se um pé está no chão, o outro está nas nuvens, e acerta em todos os momentos em que assume um tom mais poético e reflexivo. Particularmente, existem 2 momentos memoráveis onde o filme assume uma postura mais fantasiosa, mas que são passagens de extremo bom gosto, pois querem recorrer à visão romântica de que a vida também é feita pela beleza das pequenas coisas e que momentos aparentemente triviais podem ser bastante significativos, e que devemos aprender a valorizá-los sempre. É um trabalho seguro, muito maduro, honesto, tecnicamente perfeito e eficiente, como um drama que jamais se perde nas armadilhas do gênero. Minha Vida Sem Mim conta com atuações primorosas de todo o elenco, mas eu não poderia deixar de destacar que o maior triunfo, desse filme é a poderosa atuação da Sarah Polley. Ela interpreta uma personagem extremamente complexa,
mas a atriz, ela tem uma entrega emocional extremamente convincente e visceral. Eu tenho para mim que essa é uma das maiores atuações femininas desse século XXI. Enfim, eu acredito que seja uma atuação, assim, feminina das mais, dedicadas e das mais especiais que eu tive a oportunidade de assistir, dentro de um filme. Minha Vida Sem Mim é um filme inesquecível, tocante, sensível e corajoso. É um filme triste, com personagens que revelam muitas frustrações. Possui um tema pesado, com escolhas nada comuns, mas ainda assim é um filme humano, realista e emocionante. Aliás, um filme não, é uma lição de vida. Sempre que eu vejo esse filme, a minha mente viaja, assim, eu acabo embarcando aí em uma viagem melancólica, assim, refletindo, assim, sobre todos os momentos, que fizeram parte da minha vida, né, os momentos felizes, os momentos tristes, as passagens de vida que eu tive que me orgulham, aquelas que me entristecem ou até mesmo me envergonham, mas que todos esses momentos, fizeram parte da minha vida, né. Eu não sei se para todo mundo, né, mas em alguns momentos a gente acaba tendo um pouco dessas, decisões mais egoístas aí, né. E em alguns momentos da minha vida eu já cheguei a pensar, como a Anne, né, de como é que seria a vida das pessoas que eu tanto amo, se eu não estivesse mais aqui, né, se eu não existisse mais nesse mundo, né. E quando a gente para pensar nisso, né, é um pouco egocêntrico, né, a gente ter essa percepção. Mas com o passar do tempo, a gente acaba, se dando conta de que, do fundo do coração, o que mais a gente quer, dessas pessoas é que elas sigam em frente, que elas vivam bem, que elas sejam felizes, né, porque, mesmo que a gente não esteja mais aqui, tudo isso que a gente está vivendo é uma passagem, né, então o que acaba ficando é justamente, a maneira como a gente fez com que essas pessoas sentissem, né. O nosso legado, ela está justamente naquilo que essas pessoas vão fazer, daqui para frente, né. Então, independe da gente estar aqui fisicamente ou não, né. E isso acaba, refletindo, assim, numa viagem, assim, numa de pensamentos e de emoções, assim, que transcendem, qualquer natureza do filme, né. Então, essa obra da Isabel Coixet, ela me toca profundamente, porque ela fala sobre vida, né. Ela fala sobre as relações que a gente tem na vida, sobre as pessoas que nos amam de verdade, nas pessoas que dedicam o seu tempo e a sua os seus sentimentos, dentro da relação que a gente tem com essas pessoas, e é isso que faz com que a gente siga em frente, né. Então, e independente da gente existir ou não nesse mundo, né, a gente é feito por esses momentos, né, e a gente tem que, agradecer e valorizar cada um desses momentos, principalmente com as pessoas que a gente mais ama. Mani senza fine. Senza fine. Bom, acho que eu deixei, assim, muito claro os motivos que me fizeram gostar tanto desse filme Minha Vida Sem Mim, e eu somente espero que cada um de vocês tenha a oportunidade de assistir esse filme. Espero que esse filme toque o coração de vocês da mesma forma que tocou o meu coração. Eu considero que é um filme que tem uma linguagem cinematográfica, assim, extremamente, sensível, extremamente sensata. A Isabel Coixet, ela dirige um drama que jamais se perde
nessa linha narrativa, então quer dizer, consegue ser um filme extremamente maduro, honesto, então, que como eu falei, né, ele consegue misturar muito essa questão do realismo com essa pegada mais onírica, então, assim, é um filme que se revela uma produção, assim, muito especial, é muito marcante e certamente muitas das imagens e dos momentos que você vai, presenciar, né, que você vai acompanhar assistindo ao filme, vão permanecer com você durante muito tempo. Se você, chegou até aqui neste vídeo, muito obrigado. Espero que eu possa revê-lo aí mais uma vez nos próximos vídeos que eu vou lançar aqui no canal. Um grande abraço. Tchau, tchau.